Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu gostaria de trazer uma reflexão do meu ponto de vista acerca de um assunto, que vem gerando grande repercussão, principalmente entre os cristãos, que é sobre a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, a cerimônia de abertura. Primeiramente, eu quero dizer o seguinte: o esporte ele é um fator fundamental para quê? Para a inclusão, para o bem-estar, para a saúde das pessoas. E algumas modalidades precisam ser mais valorizadas, não de 4 em 4 anos, mas principalmente todos os momentos, principalmente nas escolas dentro do Brasil, onde nada disso acontece, no fundamental, no ensino médio, e nos outros países é lembrado, é colocado como uma parte da educação, integral ali, durante o dia do aluno. Mas vamos lá ao assunto. A abertura dos Jogos Olímpicos trouxe grande aflição, repúdio por parte de alguns cristãos. Mas eu quero fazer uma breve reflexão com vocês. Veja bem, a Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de entendimento, conhecimento. E muitas pessoas ligam a TV e sem saber, do que se trata, o que elas vão assistir, de qual assunto se trata, do que representa aquilo que está na frente dos olhos dela e toda a sua família. Os Jogos Olímpicos, ele foi originado no ano de 776 a.C. Eles praticamente eram um evento religioso pagão para adorar ao deus Zeus, o deus grego Zeus. E principalmente a tocha, que acendia o fogo do altar da deusa Hera, onde a chama sagrada precisava ficar acesa durante todo o evento dos Jogos Olímpicos, onde ia demonstrar pureza, conhecimento. Então, assim, até o momento aqui, nessa conversa, você já vê que a origem desse evento buscava promover e exaltar deuses gregos, ou seja, adoração a deuses estranhos. E um fato interessante é que um imperador romano chamado Teodósio, no século 393 d.C., ele acreditava no cristianismo, buscando impor isso nas pessoas, ele simplesmente cancelou os jogos. Mas só que ele cancelou porque ele observou que naqueles jogos existia vestígio de paganismo. Desde 393 depois de Cristo já se identificava isso. E nós estamos assistindo e não temos o que é isso? Ficamos impressionados. Mas só que no ano de 1894, o barão Pierre de Coubertin criou o Comitê Olímpico Internacional, chamado COI, e reabriu os Jogos Olímpicos. Então, até essa primeira parte aqui, o que eu quero dizer é o seguinte: existe uma origem, existe uma adoração, e existe também pessoas que identificaram que aquilo não estava de acordo com a vontade de Deus, e pessoas que simplesmente buscavam apoiar o esporte e reabriu. Mas vamos lá. Quem é a França? A França hoje é um país que mais recebe, mas onde há mais imigrantes de religiões radicais, E é um país onde surgiu ideologias econômicas, ideologias na área sexual, e é um país onde tudo é livre, tudo pode. E quem sou eu? O que eu quero trazer agora é o seguinte: quem sou eu, cristão, para falar para o presidente do outro país? Porque, deixa eu te explicar. Todas as cerimônias de abertura dos Jogos Olímpicos, o país sede, a cidade sede, ela busca, na sua abertura, mostrar a sua cultura. E quando ele mostra a sua cultura, ele precisa fazer uma conexão com a origem dos Jogos Olímpicos, que são os deuses gregos pagãos. Então, quando você assistiu àquela apresentação, ele tinha um objetivo: mostrar a cultura,
mas uma conexão com a origem dos Jogos Olímpicos, que é uma origem pagã. E muitas pessoas ficam, né, cristãs ficam assim, meu Deus, como é que pode, né, colocar aquela imagem que acaba associando, né, aquele momento de ceia e tal. Eu não quero falar especificamente sobre aquela imagem, porque teve diversas imagens. Se você só se atentou a isso, teve toda a abertura, né? Ele teve em si uma mensagem. Mesmo que você não percebeu, ele passou uma mensagem para você. Através de cores, através de danças, através de personagens, né? E ele conseguiu passar uma mensagem. Mas eu quero ler, né? Antes de trazer a reflexão, eu quero ler Tiago 3, verso 11 e 12, que diz assim: porventura, alguma fonte faz jorrar de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou videiras, figos? Assim também nenhuma fonte pode produzir água salgada e doce. Veja bem, você, eu, e até você que não assistiu, mas que viu cenas depois, estava assistindo a algo que era uma fonte de água amarga. Mas, quando seus olhos perceberam alguma coisinha diferente, você falou assim, que absurdo, não pode passar isso, não pode fazer isso. Meus irmãos, amigos, né? Eu como igreja, eu como cristão, eu não posso cobrar do mundo um posicionamento moral. O mundo é o mundo. Ele tem um sistema dele. Eu preciso cobrar um comportamento moral é da igreja. Quem sou eu para dizer para alguém que vive no erro, que sabe que vive no erro e faz isso de forma proposital, eu cobrar dele algo certo? Fui eu que liguei a televisão para assistir. Mas se eu liguei sem um conhecimento, eu pereço por falta de entendimento. Se você deixou, né, acabou assistindo com a família, sem saber, perece por falta de entendimento. Peça a Deus misericórdia, peça a Deus direção, porque isso é só uma das coisas que às vezes nós deixamos entrar em nossas casas, porque tem muitas coisas que assistimos que não convém. Então, assim, sabedoria. Não cobre água doce de uma fonte salgada. Não cobre uma água limpa para beber de uma fonte amarga. Quem somos nós para impor ao presidente da França que ele fizesse uma abertura em que respeitasse, em que valorizasse o cristianismo? Você acha mesmo que isso ia acontecer? Sinceramente, quando eu estava assistindo, eu já esperava algo, porque quem acompanha de perto a política, as pessoas envolvidas na política, a gente sabe muito bem, né, o que pode vir de lá, a questão das ideologias. E eu quero fazer a primeira pergunta. Onde estão os olhos da igreja? Onde estão os olhos da igreja? Quando eu falo igreja, a igreja de Cristo, sem denominações. Eu e você, a igreja que Jesus vai voltar para buscar. Onde estão nossos olhos? E o seguinte, nós como igreja precisamos compreender o nosso posicionamento. O nosso posicionamento em que nós precisamos olhar mais para dentro do que para fora. E quando eu digo olhar para dentro, além de nós, de nos aperfeiçoarmos em Deus, de renunciarmos mais para viver perto de Deus, para fazer a vontade de Deus, eu digo olhar para dentro dos nossos.
dos órfãos, das viúvas, daqueles que estão necessitados. Muitas pessoas nas ruas precisando de socorro. Pessoas drogadas, pessoas morando na rua, pessoas que precisam muito mais da igreja, porque a gente sabe que essas pessoas podem tomar quantidade de sopa o que for, pode comer o que for, pode beber água, mas elas precisam ser libertas. Cadê a igreja? Se a gente não age, se a gente não busca, se a gente não alcança essas pessoas, se a gente não age na educação, como é que vai crescer essas crianças dentro dessas ideologias? Então é um posicionamento em que nós precisamos trazer a consciência. Esse foi o meu ponto de vista, em que a igreja, ela não se distraia e não procure colocar culpa ou desculpa em fatos, onde ela mesma deveria ser responsável de compreender o que está acontecendo ao redor. E não cobrar respeito de fonte de água amarga. Não existe isso. Você cobrar respeito, você cobrar moralidade de uma fonte de água amarga, não existe. Que Deus abençoe.